Bom, gente, tem visto que o pessoal tem tido uma certa dificuldade na hora de mixar os fones. Eu vou falar para vocês o que serviu para mim, né? E eu vou dar uma dica para vocês. Vou tentar ser breve aqui no vídeo, mas não sei se vai dar, que é muito detalhe, é muita coisa para poder tá vendo, né? Quando você abre a tela ali, que você conecta, né? E você abre nessa tela aqui, né? Então todas as peças estão aqui, né? Ó, tá todo mundo aqui, só que você não vai mexer aqui, certo? Tá aqui escrito aqui, ó, direito aqui, ó, Master, né? Não é aqui. Nosso lado não é isso aqui, beleza? A gente não tá aqui. A gente vai vir aqui, ó, esses três pontinhos e vai vir aqui auxiliar sente. Agora sim, nós estamos aqui. Eu vou tá aqui, ó, o microfone do Odaí. Eu vou clicar aqui, ó, no auxiliar dele, beleza? E o que eu aconselho de pronto você fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai se posicionar no seu microfone. Você vê que está modulando, ó. Eu estou falando nele aqui, então ele está modulando aqui, Odaí, e modulando aqui na Master. Você vai conferir se o volume da Master está aqui em 0 dB, tá vendo? Olha lá, ó, menos 26, 27, 0 dB. Ele tem que estar aqui, 0 dB. Começa a mixar ele aqui em 0 dB, entendeu? Se passar um pouquinho, você não conseguir ajustar na hora, não tem problema não. Ajustou, tá modulando, você tá se ouvindo bem, é o que importa. É a sua voz, só tem você. Você abaixou todas as outras aqui, ó, né? Você abaixa todo mundo, abaixa geral, abaixou geral, só tá você. Então a sua voz tem que estar soando bem, você tem que estar se ouvindo e não pode te incomodar. Você não pode deixar com que, se eu cantar alto, minha voz vai ficar alta no meu fone, mas eu vou deixar assim porque depois os instrumentos vão aumentar. Você não pode pensar dessa forma, entendeu? Você não pode pensar desse jeito. Porque se a tua voz estiver alta, você vai cantar mais baixo, porque vai te incomodar no teu fone, você vai cantar mais baixo. Então tem que estar no nível de conforto, aonde você vai saber que você está cantando no nível normal. Porque se você deixar baixo demais, também vai forçar a tua voz, você vai ficar rouca, não vai se ouvir, né? E vai ficar ruim, o fone vai ficar uma porcaria, né? Porque cantar sem se ouvir não dá, ainda mais com fone de ouvido. Você vai ouvir mais os outros e não vai se ouvir, né? Então vai ficar ruim. Então ajusta isso aqui. Oséias, eu coloquei no máximo e mesmo assim tá baixo a minha voz. Aí sim você chama o técnico, né? Aqui a Master tá em 0 dB e aqui no meu microfone eu aumentei o máximo e não tô me ouvindo direito. Eu quero que aumente mais. Aí você chama o técnico, porque aí talvez precise dar um ganho no teu microfone, tá? E aí isso precisa ser visto de cara. A primeira coisa que você precisa verificar é isso: se o volume do teu microfone no teu fone tá bom. Se tá bom, beleza, você segue. Se não tá bom, chama o técnico e fala, ó, tá no máximo e eu quero mais volume aqui no meu fone. Que aí o técnico ele vai ver que talvez seja necessário dar um ganho no teu microfone. Mas se ele der um ganho no teu microfone, vai dar ganho para todo mundo. Por isso que isso tem que ser visto no início. Não dá para você ver isso depois. Depois não adianta, tá? Depois não adianta. Depois que já tá todo mundo passado os fones, já tá passando já o último louvor, o último hino, não adianta. Não adianta, porque não vai mexer no ganho. Porque se mexer no ganho do teu microfone, vai alterar o fone de todo mundo. E vai alterar a live, vai alterar um monte de coisa. Então não tem. Chegou, já verifica isso. O volume da minha voz está boa no meu fone. Beleza, né? Eu tenho como até aumentar um pouquinho, ó. Você vê que tem sobra aqui e tem sobra na Master. Na última hipótese é que a Master aumenta todo mundo, né? Mas você tem ainda uma sobrinha aqui na sua para você aumentar se for preciso. Entendeu? Se for preciso, você ainda tem um grauzinho aqui para aumentar. Você não pode iniciar com ela no máximo. Chegou aqui, você já chegou, já viu. Pô, eu com o meu fone sozinho e a minha voz tá baixa no meu ouvido, então você pede o técnico. Que aí o técnico, se ele vê que não precisa dar ganho lá na mesa, no seu microfone, ele vai dar um ganho aqui na Master do seu auxiliar. Ou seja, ele vai aumentar a Master do seu auxiliar, que vai aumentar agora, nesse momento, só a sua voz. Porque se ele der esse ganho depois que você já ajustou, vai aumentar todo mundo. Aí vai bagunçar o que você já fez. Então tem que ver isso logo no início. Chegou, vê se a tua voz está boa no teu fone. O volume está aqui, não está no máximo e eu estou me ouvindo bem, tá show de bola. Agora segue. Aí o que eu aconselho vocês?
vai aumentando as vozes dos outros backings, né? Vai aumentando aqui, ó, as vozes dos outros backings. Não aumenta o ministro, eu aconselho não aumentar o ministro agora, né? Aumenta primeiro o pessoal da sua camada, que é a camada harmônica. Aumentou os outros backs? Pô, tô ouvindo as outras vozes, porque o ensaio já tá rolando, tá? Isso aqui é um ensaio rolando. Aí você vai vir aqui e vai aumentar os instrumentos da sua camada, violão. Eu tô botando aqui de qualquer maneira, né? A sua camada tá aqui, beleza. Ah, show de bola. Ô Zé, tô ouvindo minha voz, tô ouvindo o back inteirinho no meu ouvido e tô ouvindo os instrumentos também tão top aqui, tá tudo alinhado direitinho, né? Tá tudo certinho aqui no meu ouvido. Se tiver algum instrumento que você precisa aumentar demais também e subiu e não apareceu, alguma coisa tá errada, né? Aí você pode até falar, perdão, vocês podem até falar isso aí. Por quê? Quando você fala, modula aqui, ó, tá vendo? Eu tô falando no microfone do Odaí, tá modulando aqui no canal do Odaí. Se eu mudar de microfone, já vai modular em outro microfone aqui, que eu já tô falando no microfone da Jupira, né? Que eu tô seguindo o ritmo aqui da noite. Agora aqui, ó, já mudou, já tá indo pro microfone da Karine, tá modulando. Então, todo mundo tem que estar modulando. Não adianta nada você aumentar aqui e isso aqui não tá modulando. Significa que ou o microfone está desligado, ou a pessoa está no lugar errado, alguma coisa está errada. Porque se ela está cantando, tem que modular, tem que ter um sinal aqui. Então, você vai fazer isso, né? Você ajustou tudo ali, beleza. Agora eu vou para a camada rítmica, né? Eu vou lá no bumbo, eu jogo as peças mais importantes da camada rítmica primeiro. Vou lá no bumbo, aumento o bumbo, aumento o chimbal, depois eu vou aumentar a caixa. Zé, por que nessa ordem? Porque quando eu aumento o bumbo, já costuma entrar um pouquinho, né, da caixa, tá? Quando eu aumento o chimbal, entra mais caixa ainda, porque o microfone do chimbal ele capta a caixa também. Então entra a caixa. Então às vezes não vai ser necessário você aumentar a caixa, porque você já vai estar ouvindo pelo microfone do chimbal, o chimbal e a caixa. Entendeu? Aí você precisa ver isso aí, porque depende do baterista. Aí depois você passa para essas outras peças aqui, ó. Surdo. E eu aconselho vocês a aumentar isso aqui com moderação, tá? Porque isso aqui costuma entrar pelas outras peças direto. E aqui é que vai aparecer os pratos. Os pratos costumam bagunçar o fone da gente. Isso eu falo por experiência, né? O baterista ele bate, ele tá batendo lá, né? E o som do prato ele fica muito tempo dentro do aquário. Então isso costuma às vezes bagunçar o nosso fone, começa a ficar muito ruim. Então deixa um nível bem baixinho para não bagunçar o teu fone. E aí sim, né? Você terminou ali, você vai vir aqui, você vai testar o do pregador, né? Alguém vai testar para você, senão você deixa ele fechado também, né? E quando alguém for usar o microfone, você coloca. Aí você vem, você joga a voz do ministro. Ah, Zé, por que o ministro por último? Porque o ministro, ele já vai se destacar de qualquer forma. Entendeu? Os outros elementos da sua camada harmônica pode ter confusão, né? Pode se confundir um com o outro. Então, se você começar pela a sua voz, depois as outras vozes do backing, depois os outros instrumentos da tua camada harmônica, se você começar dessa forma, você corre menos risco deles se confundirem. Você vai estar ali definido. O ministro ele vai se destacar de qualquer maneira. As peças da bateria elas vão se destacar de qualquer maneira. Por quê? Porque são únicos. Né? Eles não estão dividindo espaço com ninguém. O ministro não está dividindo espaço com ninguém. Então ele vai se destacar. Então eu deixo ele por último. Eu não coloco ele na frente. Eu deixo ele por último. Por quê também? Eu quero ouvir o ministro, preciso ouvir o ministro, mas mais do que ouvir o ministro, eu preciso também ouvir a minha camada, que é a camada harmônica. Beleza? Gente, então dessa forma que eu faço no meu fone, tem funcionado para mim, tá? E eu aconselho vocês a dar uma olhadinha, né, com carinho no vídeo, né, rever se for preciso, tirar as dúvidas se for preciso, porque a gente precisa aprender a mexer no fone, porque a gente tem uma equipe muito dinâmica, troca de músico direto, às vezes no mesmo culto a gente troca de músico, troca de instrumento, troca de gente no microfone. A gente precisa ter esse controle, precisa aprender a mexer com isso, ter intimidade com o aplicativo para a gente poder utilizar, e a gente está aí para ajudar todo mundo a fazer o melhor para o Senhor, beleza?